Graça e paz, queridos irmãos. É com prazer que nesta manhã recebemos todos, mais uma vez. Todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de lhe chamar a sua atenção agora pela manhã nessa escola bíblica dominical. Hoje, que tem como data 5/7/2020, direto aqui de Moreno, Pernambuco. Estamos transmitindo essa live ao vivo para todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo nesse exato momento, e aqueles que haverão de ver posteriormente. Todos são bem-vindos a esse momento aqui. Quero já lhe convidar para que a gente possa orar ao Senhor e agradecer também àqueles que estão conectados conosco nesta manhã de domingo, onde nós vamos aqui estudar a escola bíblica e fazer aqui um momento de aprendizado. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque é bom e agradável estar em Tua presença. Nesse domingo, ó Deus, que estamos aqui promovendo o estudo da Tua palavra, que Ele continue, ó Deus, fortalecendo, nos ajudando em todos os momentos da nossa vida. Assim, ó Deus, também possamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Pedimos por todos os nossos irmãos, nossos ouvintes, nesse instante. Pedimos pelos enfermos, pelos necessitados, por todos aqueles, ó Deus, que estão, seja qual for a aflição, estão nesse momento precisando da Tua ajuda. Pedimos encarecidamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, ó Deus, Te agradecemos, porque entendemos que o Senhor tem sido Deus conosco e tem amparado e ajudado a Sua igreja ao longo dos séculos. Assim nós oramos e pedimos a continuidade da Tua inspiração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero aqui mandar um abraço e também as felicitações para a irmã Débora Alves Cavalcante, a irmã Dezinha, diaconisa Dezinha. Parabéns, porque está de idade nova. Deus continue lhe abençoando, ajudando e dando muita paz. Do mesmo jeito, quero parabenizar aqui a diaconisa irmã Cleide. A irmã Cleide também está de idade nova. Ontem estava aí comemorando e agradecendo a Deus por mais um ano de vida que Deus tem concedido. Assim como também outros irmãos que têm aniversariado durante a semana, durante o mês que passou, durante esse mês. Então, Deus continue abençoando ricamente a cada irmão, cada irmã, e que possamos, na verdade, nesses momentos de pandemia, né, em que a gente se reserva e os convívios sociais têm se limitado, a gente possa aí interceder a Deus e rogar a Deus pela vida, pela saúde, pela paz dos nossos irmãos. Para breve, e está perto, se Deus assim permitir, está perto de a gente estar no convívio da igreja e continuar trabalhando e fortalecendo os laços entre irmãos e também no trabalhar no templo, na casa do Senhor. Então, todos nós estamos de parabéns. Todos nós estamos de parabéns. À medida que o Senhor concede vitória ao seu povo, então todo o povo de Deus está de posse de vitória. Então, é com muita alegria que agradecemos então esse momento. Nos chegou agora também a lembrança de que é hoje o aniversário do irmão Heleno. Parabéns, irmão Heleno. É muito bom saber também que o senhor está de idade nova. Deus continue abençoando, fortalecendo esta vida que é tão importante, tão especial para todos nós que fazemos a PIB Moreno. O irmão é muito especial, assim como a irmã Marina, Tamires, o Jonatas,
toda esta família aí maravilhosa, a Nancy, então todos estes, o Jorge, então, enfim, assim como suas noras, e assim vai envolvendo uma família grande aí. Deus continue abençoando. O irmão Heleno é uma pessoa em que também temos muita, mas muita estima, além dos outros queridos irmãos da nossa PIB Moreno. Muita saudade por esses dias da nossa querida igreja, da presença dos irmãos, mesmo durante a semana a gente estando aí em algumas ligações, estreitando, resolvendo alguns assuntos, aconselhamento pastoral aí por via telefone, por via zap, mas não é a mesma coisa do convívio entre os irmãos. Mas a gente também agradece a Deus, porque Deus é sabedor de todas as coisas. Às vezes também a gente pode olhar nesses pontos positivos, perceber que esse afastamento também nos mostra a importância do convívio com os nossos irmãos e o quanto eles fazem falta na nossa vida, assim como também na vida de toda a igreja. Então, todos estão aí de parabéns. Feliz aniversário. Então, vamos voltar agora aqui. Eu quero, depois desse momento tão alegre, tão significativo, eu quero compartilhar contigo nessa manhã do texto sagrado que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 22. E os irmãos podem deixar sua Bíblia aí aberta, que a gente vai, então, estar trabalhando o capítulo 22 de Ezequiel. Aí eu selecionei, como sempre, um versículo, para que a gente não possa também fazer a leitura ao vivo de todo o texto, porque senão fica muito grande. E aí, aqueles que estão acompanhando a live pelo Instagram, lembrando que só temos 1 hora pelo Instagram e hoje possivelmente a gente vai ter que reiniciar. E nós estamos aqui colocando um intervalo. Quando for reiniciar, os irmãos que estão pelo Facebook, os irmãos devem continuar, vão estar assistindo o vídeo, e os irmãos que estão pelo Instagram vão perceber aí a queda, o corte, depois vão ter que observar, continuar, que vai reiniciar a live desta manhã, que vai passar de 1 hora com certeza. Nós temos aqui um texto que vai provocar a muitos, com certeza. Esse texto, ele é muito atualizado. Então vamos lá, Ezequiel 22, 30, ele vai direto aí. Meu irmão, hoje de manhã, pelo que você já está vendo aí do texto, irmão, é pancada hoje de manhã. Então a escola bíblica dominical vai ser realmente provocadora, não é? Ela vai provocar aí a todos nós. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Deus não achou ninguém. Vamos louvar a Deus. Um anjo preso a Jacó.
Quero registrar aqui os irmãos que estão pelo Instagram. Quero registrar a irmã Débora Remígio. Também quero registrar a irmã Janete Carvalho, Alcione, Aécio Barros. Também a irmã Maria do Carmo, a irmã Carminha, Laurinha. Também o irmão Geraldo, Janete, Jonatas, Tamires, Sara Santos, Fabiana Santos, ou melhor, Fabiana Paz, Fátima Neri. Quero também a Daniela Santana, Rafa Paz, Débora, Yasmin, Marilene, Fernando, Loja Cadense, Nathalie Paz, Débora Carneiro, Tarciana Geisa, Oswaldo Santos, a irmã Terezinha Luz, Ana Santos e Renato, que está conosco aqui, o irmão Renato, e também o irmão Adriano, que estão sempre nos dando suporte para a gente poder transferir esse vídeo para todos vocês. A gente já tinha falado que a nossa live ela tem realmente aí tanto o Instagram como o Facebook ao vivo. Então são 2 celulares ao mesmo tempo, com o meu acompanhando aqui. São 4 celulares agora, aqui a gente fazendo a transmissão para poder chegar até os irmãos e a gente também ter aí um feedback dos irmãos nessas lives. Quero então trabalhar aqui, lembrando aos irmãos que logo mais a gente vai, se a live pelo Instagram ela estiver já se findando, a gente avisa aqui, aí vai dar um intervalo aqui, uma espéciezinha de momento de adoração e reinicia e você continua conectado ou vai ter que reconectar, tá bem aí? Então vamos lá, vamos trabalhar agora pela manhã, irmãos, nesse texto aí muito importante de Ezequiel. É um texto provocador, é um texto muito forte, porque ele fala aí para todos nós, e eu gostaria que você, já que é uma escola bíblica dominical, você pudesse estar com a sua Bíblia aí aberta, e a gente vê aí o capítulo 22, e eu gostaria de fazer algumas leituras aqui. Como nós tínhamos falado, não dá para a gente fazer lá, porque senão fica muito extenso lá na tela. Então a gente continua aqui com a Bíblia aberta. Vamos fazer agora esse laboratório aqui de aprendizado. Então, vê aí na tua Bíblia o texto de Ezequiel 22, e aí a gente pode fazer a leitura o seguinte. Eu quero convidar para a gente fazer do 23 até o verso 31, porque a gente tem pelo menos uma parte introdutória aí que fica bem explicado aí o que Ezequiel está passando, né, no contexto daquele momento, da mesma forma que Ezequiel também nos mostra aí uma mensagem muito forte. E aí ele começa assim: o Senhor falou comigo de novo. Ele disse: homem mortal, diga aos israelitas que a terra deles é impura e que eu o estou castigando por causa da minha ira. As suas autoridades são como leões rugindo em cima dos animais que mataram. Matam as pessoas, tiram as suas propriedades e as suas riquezas, e por causa dos seus crimes de morte, deixam viúvas muitas mulheres. Os sacerdotes desobedecem à minha lei e não têm respeito por aquilo que é santo.
não fazem diferença entre o que é santo e o que é e o que não é. Não ensinam a diferença entre as coisas puras e as impuras, e não respeitam o sábado. Como também, resultados disso, o povo de Israel não me respeita. Verso 27. As autoridades são como lobos que despedaçam os animais que mataram. Matam para despedaçar, para enriquecer. Os profetas escondem estes pecados como quem pinta de branco uma parede. Eles têm visões falsas e fazem falsas profecias. Afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas eu, o Senhor, não falei com eles. Os ricos enganam e roubam. Eles maltratam os pobres e exploram estrangeiros. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendessem a terra a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Por isso, farei cair o fogo da minha ira sobre eles e os destruirei como castigo pelo que eles têm feito. Eu, o Senhor Deus, falei isto. Então, eu quero que você perceba aí que o texto desta manhã é muito forte e vem nos provocando justamente para que a gente veja vários pontos da nossa sociedade. E aí, não só da nossa sociedade como um todo, assim também, bem especificamente, aí a igreja, bem especificamente os fiéis na terra, a comunidade de fé, seja ela qual for. Aqui não existe uma comunidade específica. O que ele está dizendo é o povo que assim crê e está com os estatutos ou que tem conhecimento dos estatutos de Deus. Então, nesta introdução, você percebe aí o que é que Deus está dizendo e para aquela geração, ali, profeta Ezequiel, tratando bem especificamente de uma desobediência muito grande, desordenada, ao ponto de que a nação inteira está generalizada, está completamente contaminada por vários princípios errados, várias posturas erradas, várias formas de viver em desacordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para o seu próprio povo. E aí nada melhor do que a gente observar nesta manhã que ele está falando diretamente para todo o povo de Israel, que aí é intitulado o povo de Deus, ou o povo que se chama pelo seu nome, o povo escolhido, povo que de fato teve uma aproximação e uma experiência muito marcante e profunda com o Senhor Deus, ao mesmo tempo que também viu em muitos momentos a diferença de estar com Deus e a diferença de estar sem Deus. O povo de Israel experimentou os dois momentos ao mesmo tempo, como muitas pessoas nos dias de hoje estão experimentando isso também. Tem gente que está experimentando a oportunidade de estar com Deus e valorizar isto e saber da riqueza que é isto, estar na presença de Deus, estar escondido no mais esconderijo que é o Altíssimo, ao mesmo tempo que tem gente que está desafiando, está fora desse esconderijo, está distante e ele mesmo
se excluiu da presença de Deus e está amargando, está aí sofrendo por estar distante da presença de Deus. E aí, como diz o nordestino, não venha com churumela, porque você não tem outra opção a não ser dizer sim ou dizer não. E aí as consequências do não, ela de fato, ela é evidente pelo sofrimento. Ou seja, quando você não quer estar na presença de Deus. À medida daqueles que querem estar na presença de Deus, aqueles que dizem sim para estarem na presença de Deus. Então estes estão desfrutando da alegria de estar na presença de Deus. Mas vamos lá, vamos perceber o que é que o texto está dizendo. O texto, ele é realmente muito marcante, ele é denunciante, ele denuncia com muita ousadia, com muita capacidade o que está acontecendo. Porque quem está denunciando aqui não é o profeta Ezequiel, quem está denunciando aqui é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem está denunciando o que está acontecendo na face da terra é aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, que é dono dos céus e da terra. Eu sempre gosto de lembrar isto em todas as minhas pregações, porque nos mostra então que ele está entronizado e sendo ele o dono, o regente, o maestro de tudo que está nos céus e também na terra. Ele tem o controle de tudo e de todos. Gostaria que Renato desse uma olhadinha no Face, parece que o Face saiu aí, não sei. Então, eu quero te provocar a perceber isso aí. Veja o quanto é detalhista aquilo que está acontecendo lá com Ezequiel. Em primeiro lugar, podemos perceber o seguinte, que o Senhor está olhando, e é o que o texto está afirmando para aquele momento, o Senhor está olhando para a terra e dizendo que na terra não está encontrando nada que lhe satisfaz. Parece que isto está muito semelhante, muito igual aos dias de hoje, né? Ou seja, ele olha para a terra e observa que na terra tem mais coisas erradas do que certas. E aí ele começa, então, a dizer que a terra precisa ser sacudida. E eu gosto muito aqui de explicar esse termo castigo no Antigo Testamento, que é bom a gente entender isso, porque eu já defendi isso desde o início da live, desde o início das lives, que eu estava defendendo, que eu estava dizendo, que eu estava ponderando, que eu estava justamente amparando os irmãos, todos aqueles que estavam aí diretamente ouvindo e vendo as lives, que eu estava amparando sobre esse termo. Deveríamos ter muito cuidado com esse termo castigo, porque o castigo aí é uma palavra no Antigo Testamento que parece que dá uma conotação de vingança. E lembre-se que mesmo a Bíblia dizendo a mim pertence a vingança, e aí o texto bíblico quer dizer que não é Deus vingativo, mas sim o Deus que faz justiça. É Deus de justiça. Por quê? Porque Ele não quer que sejamos vingativos. Como é que Deus é vingativo? Não pode ser, aí é contraditório. Então a gente não vai entrar em contradição com a palavra. E é por isso que muitas pessoas estão lendo a Bíblia e muitas vezes têm aquela dificuldade, porque às vezes pega a palavra e aí nessa tradução para o português ela leva à risca aquilo ali, mas não percebendo que, na verdade, tanto o hebraico como o grego tem uma conotação e nos explica mais corretamente a respeito disso. Então, castigo aqui é como que aquele que nos deixou a nossa própria sorte, a nossa própria escolha. Vocês escolham hoje a bênção ou a maldição. Então quem escolhe é você, quem escolhe sou eu,
Quem escolhe somos nós. Então, a gente tem aquele problema de transferência, de querer fazer um negócio hoje, não dá certo, transferir para alguém a culpa. Isso é muito comum, inclusive a gente vê muito isso nos meios sociais, em qualquer lugar, inclusive na igreja. A gente sempre transfere a culpa para alguém. Não esqueça que lá com o primeiro casal, a gente viu isso. Quem foi que mandou tu comer dessa fruta que eu disse que não deveria comer? Aí Adão chegou e disse quem? Ah, foi a mulher que me deste. Transferiu logo, né? Transferiu para a mulher a culpa da quebra da ingenuidade, da quebra da santidade, da quebra da obediência. E isso é importante a gente observar. Sempre é assim. Por isso que na igreja, no âmbito de igreja, a gente sempre tem aí os bodes expiatórios, né? É aquele em que a gente lança a culpa. A gente tem aí, às vezes na igreja, o pastor, alguém da liderança, sempre levando aí a chicotada primeiro. A culpa é do pastor, às vezes o pastor não fez nada. O pastor simplesmente só ficou sabendo do assunto, né? Às vezes está sabendo do assunto, mas a culpa é de alguém. Então, tem que alguém estar aí culpando alguém para poder se livrar da sua própria responsabilidade. Isso é importante que a gente diga agora nessa manhã, para que a gente tenha consciência, né? A gente tenha consciência dessas coisas, porque a humanidade vai caminhando, mas continua no mesmo erro. E aí a gente observa este problema aqui relacionado com o texto em que Ezequiel nos mostra essa visão. Ao mesmo tempo que Ezequiel também nos mostra que as autoridades são perversas. Eita, irmão, como é difícil a gente lidar com essa situação. Primeiro é o seguinte, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Ao mesmo tempo que ele está aqui e está dizendo severamente que as autoridades são como leões, rugindo em cima dos animais já mortos, rugindo, são severos, são realmente cruéis. E ele está dizendo que são, além de dominadores, cruéis, sem nenhum sentimento, sem nenhuma piedade. E aí a gente observa que este quadro pintado aí é um quadro muito semelhante ao que a gente vê nos dias de hoje. As autoridades precisam entender, tanto no Brasil como fora do Brasil, em qualquer lugar, que as autoridades são constituídas e sobre ela delegada poderes para proteger e servir a população, mas não escravizar e matar a população. Não é? Isso em todas as esferas, seja a esfera legislativa, judiciária, executiva, seja qual for a esfera, ela não é para matar, ela vem para servir e proteger. E aí o próprio Ezequiel está afirmando e dizendo que está matando, está sufocando, está sem piedade. E aí a gente vê muitas coisas acontecendo aí, que é um retrato pintado desse quadro aí, onde a gente percebe cada dia, as autoridades não exercendo o seu papel fundamental e desviando sua conduta e fazendo a sociedade perecer e sofrer. Mas na mesma sorte, a denúncia não é só para as autoridades. A denúncia não é só para os poderes constituídos de um Estado, é também para a igreja. Porque o próprio texto de Ezequiel está dizendo que as autoridades eclesiásticas também estão fazendo o mesmo. É como Jesus chegou lá e disse, é sepulcaiado, e é mesmo. Quando muitas ocasiões está lá pintado de branco, está lá muito bonitinho, mas por dentro é uma verdadeira pocilga, uma verdadeira podridão, uma verdadeira carniça. E é isso que o texto está denunciando e falando fortemente para todos
tanto os que estão fora como os que estão dentro da igreja, chamando a atenção. Isso é no contexto geral, viu? Não tem negócio de placa de igreja, não. Crente em Cristo Jesus, lavado e pelo sangue do Cordeiro, está espalhado, está aqui, acolá, está em todos os lugares. E eles se contam no dedo, porque muitos são os joios e poucos são os trigos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A gente não precisa ser hipócrita para nos auto-enganarmos diante dessa realidade. É uma realidade, é o que a Bíblia está dizendo. Não estamos inventando, é o que a Bíblia está dizendo. E perceba que nessa geração aqui específica de Ezequiel, ele está denunciando os sacerdotes, porque os sacerdotes estão compactuando com as autoridades e ao mesmo tempo fazendo até pior do que elas, mentindo, usando de falsidade, usando de malícia para enricar, falando mentiras. Tem muita gente aí falando mentiras. E o interessante, irmão, que o grande problema é que a igreja falta conhecimento, sabedoria, discernimento. Por quê? Porque se a igreja tivesse sabedoria e discernimento, eu digo todos, né? Não estou falando aqui porque a gente, quando fala igreja, a gente está falando no âmbito geral. Mas é certo que dentro desse âmbito geral existe uma parcela no qual a gente então trabalha aí e sabe que tem crentes que têm conhecimento de causa, que tem sabedoria, que tem discernimento, que é homem e mulher de oração, de testemunho, de vida de sacrifício vivo em prol do Deus que serve, que crê, que espera. A gente sabe disso. A gente sabe que existem as exceções. Do mesmo jeito que a gente sabe que tem árvore que está dando bom fruto e tem árvore que está dando mau fruto. Isto é nítido, transparente. Não tem como, meu irmão. A água que é clara, nítida, a gente consegue ver lá no mais fundo do que está, sabe, do rio, seja o que for, a gente consegue ver as pedras, consegue ver a água limpinha, a gente consegue ver o que está lá no fundo. Mas a água turva, suja, lameira, a gente não consegue ver nada, porque está obscuro, está escondido, está no oculto. E é isso que é importante a gente perceber agora nessa manhã e não se deixar levar, não é? Nem tampouco se iludir por falsas ideias. E aí tampouco a Bíblia está dizendo não se deixar levar por falsas profecias ou mentiras, porque eles são tão impuros quanto as autoridades que estão cometendo as atrocidades, matando severamente. E como é que a gente mata outra pessoa? A gente mata outra pessoa de várias formas. A gente pode matar instantaneamente, a gente pode matar aos poucos, a gente pode matar lentamente uma pessoa, pode matar com palavras, pode matar de fome, pode matar psicologicamente, sabe? A pessoa que continua ali matando o outro psicologicamente, todo dia mata um pouquinho, a pessoa vai morrendo por dentro, pouco mais desenvolve uma depressão que não tem mais jeito. Por quê? Porque foi matando sonhos, sentimentos, realidade, foi matando o outro intimamente, com conduta, com palavras fortes, palavras severas. A gente tem várias formas de matar o outro. Não é só simplesmente com uma faca ou um revólver, uma arma letal, mas pode matar o outro até com remédio. Não é? Quantos e quantos médicos têm matado pacientes com remédio contra? Passa um remédio contra e o remédio que aquele enfermo pensava que ia ser curado, está matando ele. Está acabando de executar. Então a gente percebe aí que a gente pode matar o outro de várias formas. Até matar o outro também espiritualmente. Quando se vê de forma errada,
totalmente pervertida, a visão que Deus nos ensinou de fé, de espiritualidade, pode matar o outro também, porque pela Bíblia a gente percebe que ela tem palavras de vida, e a própria Bíblia diz que as próprias palavras, se não bem conduzidas, se não bem explicadas corretamente, sem a presença ou atitude dos seres humanos, com ganância, com astúcia, com maldade, a palavra de Deus, ela sempre será vida e vida com abundância. Mas se ela tiver o toque humano de maldade, perversidade, de ganância, de egoísmo, se ela vier por esta via, então aquele que está conduzindo vai pegar a palavra, deturpar a palavra e levar muitos à perdição e à morte. Então a palavra pode ser vida, como pode ser morte. Vai depender muito de quem está conduzindo esta palavra. E a Bíblia é muito clara quando diz que o povo de Deus, se orar, se estiver na presença de Deus, Deus mandará homens e mulheres segundo o coração de Deus. Mas quando o povo está pervertido e distante de Deus, os homens chegam com sua maldade, porque vem com seu próprio coração, coração mau, coração ruim, coração perverso, para trazer tudo que não presta. Então a gente não precisa se autoiludir. E aí, como eu preguei, quem estava lá na live de sexta-feira pôde então perceber a pregação lá que eu fiz de Sansão no livro de Juízes, não é? Sobre a gente apostar as fichas todinha numa pessoa. Não aposta não, vai se decepcionar porque quer. Já está avisado, vai decepcionar porque quer. Por quê? Porque a própria palavra de Deus já nos diz: maldito o homem que confia no outro. Se você confiar no outro de inteiro coração, você vai se decepcionar. É por isso que às vezes, de vez em quando, a gente tem problema com o casal, não é? Os casamentos de hoje realmente têm algumas dificuldades. Por que a gente tem algumas dificuldades? Porque as pessoas às vezes apostam 100% no outro. Irmão, 100% é Deus. 100% é Deus. Quando casamos, devemos entender que o outro é falho e que nós também somos falhos. Sabe, quando a gente entra na igreja, a gente está entrando num ambiente em que muita gente chegou lá pela mesma via. Sabe qual é a via? A via do sofrimento, a via do pecado, a via das angústias, a via de querer então se curar. A Bíblia diz que ele veio para os que eram doentes, não veio para os que eram sãos. Estava cheio de gente doente. A igreja é um ambiente de restauração. A igreja é um ambiente em que não tem lá completamente 100%. Sabe, irmão? A gente fica observando aí, tem gente que aposta 100%, lá no pregador fulano 100%, vai quebrar a cara, porque não se aposta 100% em ninguém. 100%. E com as mãos no fogo, você pode fazer isso aos pés de Jesus de Nazaré. Bota lá a mão no fogo por Jesus, aposta 100% em Jesus, entrega a tua vida, a tua alma. Diz a Ele que de fato Ele é teu sacerdote, Ele é teu mestre, Ele é teu Senhor, Ele é teu amigo leal, Ele é teu companheiro, é Ele que te acompanha no leito quando vai dormir, Ele é que te acompanha quando te levanta. Vai lá e diz a Ele. Agora, devemos entender que a vida é um aprendizado. A gente aprende com os filhos, a gente aprende com a mulher, aprende com o marido, sabe? Tem coisa que o marido está fazendo que a gente não está gostando, tem coisa que a mulher está fazendo que a gente não está gostando, que os filhos estão fazendo que a gente não está gostando. Não aposta 100%. Aquele que está dizendo 100%, primeiro a minha família, depois Deus, depois não sei quem, vai se decepcionar, vai cair com a cara no chão. Sabe por quê? Porque primeiro é Deus. Observe o primeiro mandamento: e ao Senhor vosso Deus amarás com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem, e somente a Ele prestarás culto, e saberás que somente Ele é 100%.
Somente Ele é perfeito, somente Ele é justo, somente Ele tem poder, somente Ele é eterno, somente Deus. Ele é tudo. Então, se você colocar as coisas no seu devido lugar, com certeza será muito bem sucedido. Então, o texto aqui nos chama a atenção para observarmos que os erros estão em todos os lugares. Se naquele tempo estava assim, hoje, hein, meu irmão? E hoje, como é que não está? Hein? Com a modernidade, com tantas ideologias, com tantos pensamentos dos mais diversos, não é assim? Com tantos pensamentos permeando esta geração. Tem muito pensamento, irmão. Muito pensamento relativista, muito pensamento de paz e amor, muito pensamento de amor. O amor vale toda forma de amor, é muito expressivo, é válido. Sabe esse negócio? A gente tem aí problema de toda ordem. Problema de toda ordem, pensamento de toda ordem, ideais de toda ordem. Agora, o difícil é a gente ver as pessoas guardando a lei do Senhor, a palavra de Deus, que é justa, perfeita e ela é benigna para nós. Ela é o poder de Deus e não adianta ir contrário a esta palavra, porque todo aquele que for contrário a esta palavra vai se decepcionar. Sabe, meu irmão, vai se decepcionar. Então, tanto a autoridade como também autoridades espirituais. Cuidado, meu irmão, com esta autoridade espiritual, principalmente nessa quarentena, né? Que as pessoas estavam olhando e vendo lives de toda sorte, não é? Lives de toda sorte. O pastor não consegue acompanhar tudo aquilo que as ovelhas estão fazendo, né? A gente não sabe. Pastor nenhum consegue. Então, ninguém consegue. Cada um, né, lá acompanhando e vendo. O apóstolo Paulo disse o seguinte: irmão, observai tudo, mas retém o que presta. O que não presta, joga fora. E outra coisa, viu, meu irmão? Vou mandar um recado para você. Qual o recado? O pastor hoje veio, não veio com cajado? Porque nem toda hora também é mensagem de conforto, né, irmão? A hora de a mensagenzinha de conforto, mensagem para ajudar, o momento da pandemia é muito crítico, não adianta a gente estar doutrinando os irmãos, porque é momento em que a gente se une para segurar na mão do outro. Mas aí agora já está passando, né, irmão? Já está melhorando, a coisa já está abrindo, o comércio está melhorando, as igrejas já estão autorizadas a funcionar com pouca gente, mas já está autorizada. Então o vírus já está, sabe, já diminuindo. O SAMU não está correndo tanto mais não, que a gente viu o SAMU correndo direto, uau. Então a gente agora começa então a dar um caldo mais grosso. E esse caldo mais grosso é o seguinte: qual é o recado que eu tenho a dar? Meu irmão, passou 3 meses, 4 meses de quarentena, não sabe quantos meses vai passar mais, aí principalmente os mais idosos, ou aqueles que estavam olhando lives, aqueles que estavam olhando as coisas, né? Olhando os filmes, olhando não sei o quê. Meu irmão, se você viu coisas que edifiquem, que salvem, que estruturem a igreja, o seu irmão e a sua própria vida, conserva no teu coração e ali compartilha com teu irmão. Mas se você estiver guardando o que não presta, jogue fora e nem leve para a igreja. Leve para a igreja não, porque quando chegar lá eu vou desmanchar tudinho. E aquele que estiver achando ruim, problema seu, porque a palavra de Deus diz que ele está procurando um homem só para construir um muro, e neste muro ele observar para guardar, para preservar aqueles que de fato procuravam e retinham a santidade. E ele não achou um. Meu irmão, eu quero lhe dizer que não está muito diferente dos dias de hoje, não. A gente olha assim, ó, priorizando, não podendo estar dizendo nome nem julgando ninguém. Isso não é pertinente. Não é saudável. A gente está aqui, sabe, jogando pedra em A e B, igreja A, igreja B. Pensa nisso não, irmão. Precisa simplesmente você olhar a árvore e ver os frutos, e ver o que é que se diz, o que é que está se fazendo. Sabe, tem muito blá blá blá,
tem muitas palavras bonitas, tem muito isso, mas por baixo dos panos, os negócios estão lá escondidos, os negócios estão lá, sabe, permeando, e o que está valendo é a ganância, a discórdia, as intrigas, as confusões, as dissensões, as separações. Irmão, separação é coisa diabólica. Sabia disso? E nesses tempos é o que mais a gente vê. É divisão, 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 divisão. Eu não sei onde é que vai parar esse povo com tanta divisão. Irmão, somos mais fortes juntos. Se tem divisão, é porque tem propósito humano. Quando não há divisão, sabe o que é que tem? Harmonia, arrependimento, consenso. Ah, eu pequei, pastor. Pecou, irmão? Pequei. Pequei. Profundamente arrependido, estou querendo voltar aos laços de comunhão. Olha, vê que coisa bonita. Aí compete a quem? Compete aos que estão do lado de cá dizer, perdoamos e aceitamos, e não faça mais. Não é assim? É assim. Sabe por quê? Porque aí há koinonia. Aí há entendimento, aí há compreensão. A divisão, ela diminui, ela exclui, ela dissemina ali muitos sentimentos difíceis de serem trabalhados. A divisão provoca, então, enfraquecimento. É aí que acontece o negócio. Agora, é lógico que a gente percebe que tem gente que está errado e não quer estar errado. Tem gente que está errado e não quer admitir o seu erro. Não é? Não quer admitir o seu erro. Por quê? Porque não quer arrepender-se dos seus pecados. Aí precisa, às vezes, ser disciplinado, precisa de uma correção para servir de exemplo para os outros. Para que os outros não façam a mesma coisa, evite tumulto. Agora, que se cada um se arrepender dos seus pecados, se cada um se converter, haverá sempre coinonia, comunhão, fraterno entre os irmãos e há fortalecimento e glória naquele lugar, meu irmão. E glória naquele lugar. Agora, quando há inveja, dissensão, briga por poder, eu quero a cadeira porque eu quero a cadeira de diácono, eu quero a cadeira porque eu quero a cadeira de presbítero, eu quero a cadeira do pastor. Meu irmão, não é assim que funciona a igreja. Tem gente que está dormindo diácono, acordando presbítero e no outro dia já é pastor. Porque ele quer ser pastor, sabe? Ele quer ser pastor a todo custo. Ele auto se denomina pastor. Aí vai para o ministério. Aí quando vê lá qual é a missão do pastor, aí ele percebe que é difícil. Aí ele não quer fazer aquela parte da missão do pastor. Ele quer a parte do salário, do sustento do pastor. Porque a parte do sustento é melhor, né? A parte do sustento é melhor. É a parte mais gratificante ali, né? Porque está recebendo, não está dando. E a gente precisa entender que está cheio de gente querendo receber o sustento. Agora, pagar o preço pelo sustento, ninguém quer. Sabe? Tem muita gente que quer ser pastor. Agora, pagar o preço para ser pastor, ninguém quer. Então, isso é que na verdade, já naquele contexto, o profeta Ezequiel estava nos chamando para observar. Tem mais, viu? Se quiser sair, pode sair. Agora, tem mais? Tem. Preste bem atenção que tem mais ainda. Agora, nós vamos ter uma pausa aí, porque temos 3 minutos, irmão. 3 minutos para quem está pelo Instagram. Vai cair, não é? Vai cortar. Pelo Facebook, não. Aí nós vamos fazer aqui um intervalo, não é? Com um hino, aí com 2 hinos. Pode deixar já engatilhado com 2 hinos para a gente voltar e continuar aqui falando o que é para ser falado, que é as verdades supremas de Deus falando para a sua igreja. Certo, irmãos? É assim que a palavra de Deus nos ensina. Vamos lá. Você
seus louvores. Quem somos nós para que nos ame tanto assim? Quantas vezes falhamos em dar-te reverência e honra? Temos perdido o temor do Senhor, ou trocado por um breve abraço, ou por um beijinho em tua presença. Ensina-nos o temor do teu nome. Ajuda-nos a andar em tua santidade, para que nos acheguemos a ti, para que te adoremos e juntamente com as hostes celestiais cantemos da tua misericórdia, tua bondade e do teu amor sem fim. Toda honra e glória pertencem a ti. Só tu és digno, ó Deus, todo-poderoso, Criador dos confins da terra. Muito bem, irmãos, depois dessa pausa que demos agora em um momento de louvor, para a gente poder aí dar um espaço para os irmãos que estavam pelo Instagram poder se reconectar. Os que estão pelo Facebook, continua conosco. Eu gostaria de que a gente pudesse voltar aqui no mesmo entendimento da mesma palavra. Para os que entraram agora, nós estamos falando do texto de Ezequiel 22, e nós estamos falando do contexto daquela sociedade, dessa sociedade, enquanto se assemelha. E aí nós estamos também falando do contexto da igreja, ou das igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. E aí a gente continua aqui esse trabalho aqui de a interpretação e boa interpretação da palavra de Deus.
É importante a gente deixar isso muito claro, porque ultimamente a gente tem visto várias interpretações para todo gosto. Mas o importante é que a palavra de Deus está dizendo que há uma única interpretação e um outro sentido. É quando Deus fala para o homem e fala para o seu coração. Então, percebemos aqui no capítulo 22, do texto de Ezequiel, percebemos então o que Deus está buscando. Nós paramos lá que ele está procurando um homem só para colocar na muralha, para fechar a muralha e deixar salvaguardado ali, protegido, para que ele possa preservar o que de fato é puro e íntegro de coração. Aí diz o texto de Ezequiel que o Senhor olhou e não viu ninguém. Não tem ninguém. Aí eu lhe pergunto, será que nos dias de hoje não está do mesmo jeito? Se a gente for fazer uma peneira, grande vai ser a decepção. Vai ser grande. Por quê? Porque a gente está vendo aí a vulnerabilidade das pessoas. A gente está vendo a dificuldade que é de entendimento verdadeiro da palavra. Há uma carência por compromisso da palavra de Deus. Há uma carência por compromisso. Irmãos, no começo da pandemia, quando estava o vucu-vucu, quando estava o negócio pegando fogo, e o negócio, as ambulâncias para lá e para cá, sabe? Havia muito mais gente conectada nas lives, procurando uma palavra para se amparar. Agora, como o negócio está esfriando, está melhorando, está ampliando, o povo está fugindo das lives. O povo está fugindo. Sabe por quê? Porque querem Deus como amuleto. Toda vez que vem a tempestade, vem cá, meu Deus. Quando a tempestade vai embora, que a flor brota, agora é o tempo da flor. Se esquece de Deus. É importante que a gente observe e tome isso como aprendizado. Tome isso e possa aprender. Sabe por quê? Porque o texto de Ezequiel está dizendo que não só as autoridades estão agindo errado, como também as autoridades espirituais estão mentindo e com muita falsidade e enganação. Eu quero que você preste bem atenção. Este ano é ano de eleição, né? É ano em que a gente vai ter aí os candidatos a vereador, a prefeito. Os candidatos vão cada um fazer a sua promessa. Mas não esqueça também que não é só neste ano, mas temos também aqueles que estão nas vias dos rádios, da TV, pregando a palavra de Deus. E eu gostaria que você tivesse discernimento, tivesse sabedoria para observar aquele que está dizendo, aquele que está falando, se verdadeiramente o que ele está falando é de compromisso com o povo e com Deus. Se ele tem compromisso, se ele tem caráter. E aqui o profeta Ezequiel, sabe, ele joga mesmo, faz com que todo mundo saiba o que Deus está dizendo a ele. E é muito forte. Ele está batendo no mais íntimo do coração, que ele vai, sabe aonde? No caráter. Ele está lá no caráter, meu irmão, para procurar ver se naquele ser humano existe realmente qualidades, integridade, sinceridade, fidelidade, consciência tranquila, atitudes de compromisso e fidelidade para com Deus. Não é aquele que faz blá, 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 palavra bonita, sabe, muitas palavras, muito discurso bonito, muita propaganda, muito marketing, muito show, sabe, aquele negócio todinho, e no final de contas, por baixo dos panos, ele toca o terror. Ele faz tudo que não presta. E não é isso que a palavra de Deus diz, que isto é para o povo de Deus. Para o povo de Deus é o melhor. Para o povo de Deus é o que é mais certo. E o que é mais certo? É a palavra santa. É homem segundo o coração de Deus. Mulheres segundo o coração de Deus. Homens e mulheres distintos, honestos, humildes. E que não tomem a glória de Deus para si. Mas antes sejam instrumentos vivos na terra, para serem usados para que Deus possa falar e falar com autoridade para os que estão errados,
para os que precisam consertar. Como é que a igreja vai falar com autoridade para o mundo se os sacerdotes estão fazendo do mesmo jeito, ou estão pintando a parede de branco, sepulcro caiado, estão tudo podre, com exceção dos que de fato são pastores verdadeiros, missionários verdadeiros, homens de oração, mulheres de oração, que de fato estão cumprindo o chamado, cumprindo a missão, cumprindo com lealdade, sofrendo com lealdade, sendo na abundância, porque Deus é Deus de prosperidade, eu sei disso, Deus prospera abundantemente, tanto nos recursos, como também nos dons espirituais. Mas há uma diferença. Quando Deus prospera abundantemente nos recursos, não é motivo para que ele se vanglorie ou fique vaidoso. Ao contrário, é motivo para que ele observe o trabalhar de Deus, glorifique a Deus, testemunhe de que tudo que ele tem e possui é do Senhor. É Deus que está provendo. E aí ele anuncia o Deus provedor e Senhor, Criador de tudo e de todos. E aí a gente vê que isso é a própria palavra verdadeira, meu irmão. Não é? E aí a verdadeira estrela do amanhã, o verdadeiro astro principal da igreja aparece. Não é? A igreja precisa observar, irmãos, que nesses últimos tempos temos muito mentiroso, muito falso testemunho, muito falso mestre. Agora, tudo isso, irmão, você pergunta a mim, mas pastor, por que está acontecendo? Tem duas situações para a gente fazer uma escola bíblica aqui muito cheia de autoridade. Tem duas situações. A primeira é para que se concretize a palavra de Deus, que haverá muitos falsos mestres enganadores, aqueles que vão dizer assim, Senhor, Senhor, e o Senhor vai dizer naquele dia, nunca te vi na vida. Ah, mas eu falava no teu nome, eu pregava no teu nome, eu realizava milagre no teu nome, e Jesus vai repetir continuamente, eu nunca te vi, eu nunca te chamei e nem falei contigo. Sabe? É uma expressão para dizer que o Senhor vê todos nós, né? O Senhor está vendo todo mundo. Mas é o Senhor para dizer, eu nunca tive parte contigo. Eu nunca tive relação nenhuma contigo, porque você nunca, na verdade, teve comprometimento de vida, de caráter, de fé comigo. Então é isso aí. A pessoa precisa observar. Meu irmão, seja sábio. Observe o que você está vendo e ouvindo, para trazer consigo uma bagagem firmada na rocha, bem estruturada, e não cheio, sabe, de história de carochinha, de balela, de história infantil, que nem os meninos de hoje querem escutar mais, meu irmão. Sabe, só passar ali de uma fantasia. A gente precisa de uma palavra forte, diga assim, como o próprio Senhor disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, enfrenta, suporta, que eu vou te dar a vitória, eu vou estar contigo, eu vou te ajudar, eu vou te amparar, tu vai estar no meio do redemoinho, mas eu vou estar contigo ali, e então te mostrarei que eu sou Deus, Deus que salva na tempestade, Deus que salva nos cárceres, Deus que salva no meio de um exército poderoso, Deus que salva no meio de tantos inimigos que venha a querer te destruir ou te derrubar. O Senhor está ali e vai dizer assim, eu estou aqui para te salvar. Mas essas histórias aí, sabe que a gente está vendo somente para arrecadar dinheiro? Irmão, tem cuidado, irmão. O dinheiro é precioso, é suado, se é que é trabalhado. Dinheiro suado, trabalhado, é dinheiro para mantimento, é dinheiro para a tua família e é dinheiro para o sustento da causa do mestre. É sim, com dignidade. Mas isso para os que trabalham, para os que levam as coisas a sério, mas para os que querem tirar proveito da boa palavra de Deus, que é boa, que produz frutos, que produz milagres de salvação na vida das pessoas, e as pessoas querem com isso ganhar em cima. Tem cuidado aí, meu amigo.
Tem cuidado, meu irmão, porque a gente não precisa estar, sabe, fazendo aí um checklist da vida da pessoa, não. Só basta você ouvir as palavras e acompanhar o indivíduo ou a indivídua durante a semana. Acompanha ele, procura saber como é ele com a mulher, com os filhos, como é ele lá na igreja com os pastores, como é ele com seus membros, como é ele, sabe? Procura ver quem é o cidadão. E aí você vai saber quem é aquele que está muitas vezes pregando. E aí, com certeza, você vai saber se ele é ou não é uma mulher de Deus. Nesses últimos tempos, a gente tem visto muito isso, né? As pessoas dizem, fulano é uma mulher de Deus, fulano é um homem de Deus. Não cabe a gente sair pela rua aí julgando o nome de A e de B. Agora, cabe sim a gente em silêncio, em oração, e olhar e ver se aquela árvore de fato é árvore de bons frutos, ou se aquela árvore é somente árvore que dá fruto somente verde, ou árvore que dá fruto amargo, ou se não que só produz espinho, não passa de um pé de espinho. Irmão, a gente precisa ter sabedoria, principalmente nesses últimos tempos, porque Ezequiel está dizendo aqui no seu tempo, que a situação já era difícil naquele tempo. Imagina agora em que a ciência evoluiu, o homem vem evoluindo, as academias científicas vêm evoluindo, as faculdades vêm evoluindo e os pensamentos dos mais diversos estão permeando por tudo que é lugar, meu irmão. Então não seja ingênuo, seja sábio. E aí o que a palavra diz? A palavra diz que Ezequiel está dizendo que o Senhor olhou e observou e disse, não tem um só. Não tem um. Meu irmão, quando a gente observa uma palavra dessa, é ou não é desafiadora? É desafiadora. Quando o Senhor chega e diz assim, não encontrei um só. Aí a Bíblia também diz assim, eu olhei para a terra, procurei um só que falasse a verdade. Ninguém falou a verdade. E como é que tu estás apostando 100% na ficha? Naquela pessoa lá? Estás botando 100% no marido. 100%. Não bota 100% não, que vai se decepcionar. Não bota 100% na mulher, que vai decepcionar. Não bota 100% nos filhos, que vão decepcionar. É minha família, pastor. Deve amar e deve ser ambiente de perdão, deve ser ambiente de constrangimento, de salvação, de renúncia, ambiente de conserto, mas 100% só Jesus. Deixa eu repetir para que você entenda bem. 100% é Jesus. Está me ouvindo aí? 100% é Jesus. Então, se você quer se auto-enganar, então fica aí nas histórias de Cinderela, nas histórias de Caruchinha, sabe, de Pinóquio. Fica aí escutando uma historinha dessa aí, porque aí você quer se iludir, né? Aí se você quer se iludir, eu não posso fazer nada. Agora a palavra aqui da verdade, que é a palavra do contexto bíblico, ela está falando claramente. E aí isso é importante. Eu quero fazer aqui uma lista para você de como a Bíblia nos mostra a realidade desses fatos que Ezequiel está mostrando aqui da sociedade no contexto geral. A Bíblia diz que Deus está buscando homens que sejam restaurados e homens que se restaurem diariamente. A Bíblia está dizendo que Deus está buscando homens que se arrependam de todo o seu profundo coração. Ele não está pedindo para que eu me arrependa só de um pecado, só de um, de outro, não. Ele está pedindo para que eu me arrependa de todos os meus pecados, de todo o meu desvio de conduta, e que eu possa ter um caráter pautado na palavra de Deus, cuja imagem e estatura ela vai crescendo conformidade com a orientação do Espírito Santo. Por isso que isso se chama nascer de novo. Se você não sabe o que é isso, vai poder então ter que estudar a Bíblia para poder saber o que é nascer de novo. Nascer de novo é começar tudo de novo, meu irmão. Já grande. Entendeu? Não é preciso voltar lá ao ventre de sua mãe pela porta vaginal, não. É nascer de novo através de nova atitude, de novo conhecimento, porque aquilo que você aprendeu ou aquilo que você estava fazendo era errado e você precisa agora consertar e fazer o certo. Isso é nascer de novo. Entendeu? Não é porque, fulano tem um dom de cantar, fulano tem um dom de pregar, fulano tem um dom maravilhoso, ele ora tão bonito. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Caráter
é testemunho, caráter é vida, caráter é consciência, caráter é coração puro, entregue a Deus e com certeza também liberado e compartilhado com o seu irmão, com o seu próximo. Né? Então tem muita gente que está aí dizendo, eu sou do Senhor e não é do Senhor, coisa nenhuma. E muita gente se iludindo, ele é do Senhor, tu vai ficar igual a ele, desviado no mesmo caminho que ele está. Observa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que liberta, sabe? Então hoje, por isso que hoje foi pesado, irmão, e está sendo pesado mesmo. Abre teu olho, né? Então eu vou dizer, a igreja vai voltar mais brevemente, não é que nós estamos ainda aguardando aí os números da Covid, a igreja vai voltar brevemente, mas retém o que é bom, porque o que não presta, não presta. Nem leve para a igreja, nem leve para o pastor, nem leve para aquele que você realmente tem uma relação íntima. Joga fora, porque a gente precisa de coisa boa, frutífera, coisa que realmente venha engrandecer, enriquecer o ambiente, o convívio ali com os nossos irmãos. E aí, baseado nessa relação que eu quero agora já findar essa escola bíblica e essa mensagem aí, eu não sei nem se à noite a gente vai ter muita gente conectada depois de uma mensagem dessa, eu não sei, mas bem, enfim, está pregado, está anunciado, e aí a gente tem o quê? Eu quero aí que você observe a transparência da Bíblia. Vê o quanto a Bíblia é transparente. A Bíblia diz que Abraão mentiu. Abraão, o pai da fé, mentiu. Mentiu mesmo. Mentiu, mas depois reconheceu sua mentira e consertou. A Bíblia diz que Moisés matou. Matou. A Bíblia diz que Gideão duvidou. Duvidou. A Bíblia diz que Elias foi covarde. Foi mesmo. A Bíblia diz que Samuel julgou pela aparência. A Bíblia diz que Davi matou e se prostituiu. A Bíblia diz que Pedro negou. A Bíblia diz que Pedro não teve fé e que Pedro fez um bocado de traquinagem. A Bíblia diz que Paulo perseguiu e matou. Quem sabe ele estava lá também na morte de Estevão. Aí você pergunta, mas pastor, o senhor está dizendo esses personagens bíblicos todinhos, os defeitos dele? Eu estou dizendo que esses personagens todinhos foram humanos, tiveram defeitos, mas quando tiveram contato com a palavra poderosa de Deus, eles se converteram dos seus maus caminhos e puderam servir a Deus com decência e puderam então corrigir o seu caráter e o seu desvio de conduta. Eu quero dizer com isso que Ezequiel está denunciando as autoridades desta geração que estão matando, deixando os pobres mais pobres, as viúvas, deixando os viúvos, deixando gente órfã, deixando gente, sabe, na miséria. Assim como também tem muito profeta aí que se diz profeta, é mentiroso, covarde e está adulterando a palavra de Deus, rapaz. Tenha jeito, tome jeito. Se não é para transmitir a palavra com retidão, vá trabalhar, vá fazer outra coisa na vida. Vá ser comerciante, vá ser ambulante, vá ser qualquer outra coisa na vida. Vá poder então viver a vida do jeito que você quer. Agora, não leve a palavra de Deus que é santa, pura, imaculada e que é redentora e é para salvar a vida, deturpando para poder então aos seus belos prazeres, rapaz, poder usar a palavra tão bonita e belíssima que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Deus Todo-Poderoso, vai pagar um alto preço. Vai pagar um alto preço. Então, se corrija enquanto é tempo, corrija seu discurso, que é discurso humano ou discurso para, sabe, só para você mesmo se levar vantagem. Corrija enquanto é tempo. E você, meu irmão, a ser como os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia eram ativos, presentes, coerentes e sabedor da palavra de Deus. E tudo aquilo que era dito aos crentes de Bereia, o que é que eles iam fazer? Iriam olhar lá na palavra para ver o que aquele homem que estava dizendo realmente estava dizendo condizente à palavra. Quando via que a coisa estava desvirtuosa, então eles sabiam que ele não passava de um falso ensinador da palavra. Então,
a gente precisa, nesses últimos tempos, estar observando aí o cuidado para a nossa própria vida. Está dado o recado, certo? Se você gostou, Deus continue te abençoando. Se não gostou, Deus continue te abençoando. E assim, portanto, a gente finda essa escola bíblica dominical hoje, pautado nessa palavra maravilhosa e mostrando que todo mundo falha nesta vida, menos Deus. Então aposta aí toda a tua vida, todo o teu coração, toda a tua força, capacidade, inteligência, coloca nas mãos de Deus. Conta a Ele teus segredos. Aí sim, conta a Ele tudo que você tem, que você possui, coloca nas mãos dEle. Ser fiel a Ele. E aí o Senhor vai te acrescentar, vai te ajudar durante toda a caminhada e trajetória nesta vida. Somos passageiros, irmão. Então, aproveita a oportunidade para fazer o certo e não fazer o errado. Então, nesta manhã, que você possa, então, aprender aí junto com o Espírito de Deus que falou e falou, com certeza, profundamente a todos aqueles que estão ouvindo agora e que ainda vão ouvir. Aqueles que ainda vão ver este vídeo. Então, presta bem atenção e aplica esta palavra no teu coração. Ser sábio e não ser tolo, mas ser sábio aí junto, buscando esta sabedoria junto ao Espírito Santo do Senhor. Que Deus te abençoe e Deus te guarde e que possamos nos encontrar aí, irmãos, logo mais à noite. À noite tem mais. À noite o Senhor vai falar no texto de Gênesis capítulo 1, viu? Gênesis capítulo 1, já fica aí marcado na tua Bíblia. Gênesis capítulo 1 é o texto da mensagem de hoje à noite, se Deus assim permitir, neste domingo de chuva, que Deus tem nos dado, contemplado aí com chuva, com aguaceiro para aguar a terra, e a água está caindo na terra boa e na terra ruim. A água está caindo na casa do bom e na casa do ruim, porque Deus é bom demais. Tá vendo como Deus é bom? Está caindo na cidade toda a água. Jesus é bom. Então, eu quero te deixar aí a palavra que é verdadeira e justa e perfeita. Deus te abençoe, vamos orar e com oração estamos suspendendo esse trabalho e agradecendo aos irmãos que estão aí conectados conosco. Eu vi aí o irmão Sávio, Deus te abençoe. Eu estava ontem na live, viu, irmão Sávio, da União de Homens, da Sociedade de Homens, da nossa querida Mata Centro, da nossa associação. Um abraço ao irmão Sávio, e ali nós estivemos ouvindo a palavra com o pastor Luiz, da Igreja Batista Sinai, ali em Vitória de Santo Antão. Um abraço àquela igreja e à nossa associação Mata Centro. Obrigado, Senhor, por este momento em Tua presença. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado pela inspiração, pela ousadia, e que o Senhor nos dê, então, entendimento claro, perfeito, para que possamos andar em Tua presença. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito estejam sobre nós, sobre todo Israel de Deus espalhado na terra, hoje e para sempre. Amém.